E aí galera, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos aprender um pouco sobre movimentos migratórios, ok? Que é um assunto que ele é bastante cobrado nos vestibulares, de modo geral, e a gente vai poder analisar melhor sobre todas as formas de deslocamento que envolve as populações, ok? Então, primeira coisa que a gente deve analisar, o que significa migrar? Tá? O processo da migração. A migração ela é classificada como o deslocamento de pessoas. Tá certo? Então esse deslocamento ele pode acontecer de formas externas, de formas internas, dentro de um mesmo território. Então qualquer tipo de deslocamento ele está ligado com o contexto do que é a migração. Tá certo? E aí vamos analisar agora melhor e de uma forma mais detalhada sobre esses conceitos. As migrações elas foram realizadas ao longo da história por motivos diversos, como fome, conquistas territoriais, fugas, perseguições políticas e religiosas, crises econômicas, etc. Primeira coisa que a gente deve analisar é que a migração, qualquer forma de deslocamento entre as pessoas, ela ocorre diretamente de uma maneira espontânea, ok? Que é por livre e espontânea vontade, ou ela pode acontecer por uma forma, digamos que obrigatória, que aí é exatamente a palavra certa, uma migração forçada. Ok? Então, quais são os exemplos que ocorrem para a gente poder identificar uma migração espontânea de uma migração forçada? A migração espontânea, ela ocorre em busca de melhores condições de emprego, uma melhor qualidade de vida, ok? Como está identificando aí, um problema, vamos supor, de um contexto rural. A gente sabe que a gente teve o maior movimento migratório do mundo e que ele ocorre até hoje, que foram as migrações que elas indicam a saída do campo para a cidade. Ok? Que vamos ver também o conceito desse tipo de migração. Então, quando aconteceu isso, por que a maior parte das populações migraram do campo para a cidade? Primeira coisa que a gente deve identificar é que isso aconteceu por meio de um processo chamado Revolução Agrícola. O que foi a Revolução Agrícola? Foi exatamente o processo da mecanização do campo, quando a tecnologia ela se tornou a favor das práticas do setor primário da economia, que é o setor rural, que envolve as atividades da agropecuária, dos extrativismos, e com isso a gente teve a redução das mãos de obras e a substituição do homem pelas máquinas. Ok? Com isso a gente começou a ter o quê? A gente começou a ter as especializações. E isso não foi ofertado, infelizmente, para todas as populações do campo. Então, com isso, a gente começou a ter os problemas da fome, da miséria, da falta de recursos para manter esse povo, principalmente os que necessitam da agricultura familiar, a permanecerem no campo. Ok? E aí o que é que acontece? Eles começaram a passar suas necessidades e começaram a migrar para as cidades em buscas de melhores condições de vida. Por isso que a urbanização também tem esse fator da expansão das cidades, porque a gente teve muitos movimentos migratórios que eles foram ofertados do campo para as cidades em busca de melhores condições de vida. Isso foi uma migração espontânea, tá? Mesmo as pessoas tendo essas necessidades, elas resolveram migrar para qualquer tipo de cidade, qualquer área que ela pudesse visar uma melhor condição de vida. Ok? Mas aí temos as migrações forçadas, que são as migrações que elas envolvem, no geral, conflitos étnicos políticos. Ok? Que são os conflitos que envolvem exatamente guerrilhas, que a gente tem as perseguições políticas e religiosas. Tá? E isso é exatamente um processo onde as populações deveriam, de fato, migrar por uma maneira forçada para que elas não viessem a morrer. Então a gente tem essa diferenciação entre os tipos de migrações de modo geral, o deslocamento de maneira espontânea ou forçada. As migrações elas permitiram o povoamento do mundo e a expansão de etnias, línguas, religiões e conhecimentos, promovendo a diversidade de riquezas culturais. Primeira coisa que a gente pode identificar através dessa descrição aí do slide é que a gente tem aí fortemente a globalização sendo aplicada. Por quê? Porque exatamente a gente tem a expansão das etnias. Como é que a gente pode ter a expansão de culturas? Por causa também da expansão entre as fronteiras e da diversidade entre as fronteiras dos territórios. Então a gente tem
um fator que envolve isso daí, que é exatamente as migrações de diversos povos, e isso vai ligando ao povoamento e ao mesmo tempo vai também tornando as áreas populosas. Lembrando que esse conceito que a gente identifica no conteúdo de demografia, tá, mundial e brasileira, é o conceito de que a área populosa são diferentes das áreas povoadas. As áreas populosas, elas são áreas que elas possuem uma concentração maior de pessoas em um único local, e as áreas povoadas são pessoas bem distribuídas nesse território, ok? O Brasil, por exemplo, o Brasil ele é um país populoso, considerado inclusive o quinto maior país populoso do mundo. Mas por que isso? Porque a gente não tem toda a população brasileira bem distribuída. Se isso acontecesse em todas as regiões, a gente teria a definição de um país povoado, mas ele é populoso porque a gente tem regiões específicas com maior concentração das populações, que é o Sudeste, o Nordeste e a região Sul do Brasil. Beleza, gente? E aí a gente tem a promoção da diversidade e das riquezas culturais exatamente por conta disso, por conta das migrações e o poder que ela tem de fazer com que as pessoas possam conhecer outros tipos de cultura, ok? Outro fator importantíssimo é que as migrações ela desenvolvem o que chamamos de áreas de repulsão e áreas de atração, que estão ligados exatamente às migrações espontâneas e forçadas. As áreas de repulsão, elas são essas áreas que elas não são atrativas para as pessoas. Como já está dizendo, repulsão. Então vai ser algo que vai gerar o deslocamento. Então se aquela área ela não está atendendo às necessidades das pessoas, então ela vai ser uma área de repulsão e ela não vai ser uma área que ela vai ser visada e ela não vai atrair um público para si. Ela vai exatamente afastar. Já as áreas de atração são áreas que começam a se desenvolver. Então, por exemplo, um exemplo aqui na nossa região, do nosso estado de Pernambuco, é que antigamente, no município do Cabo, de Santo Agostinho e de Ipojuca, a gente não tinha um grande nível de desenvolvimento econômico, a gente tinha apenas o desenvolvimento pelo setor turístico. Mas aí, com a implantação do complexo industrial do Portuário de Suape, a gente já teve exatamente a área de atração diretamente ligada à atração de populações e de migrações, que aí a gente vai ver também os tipos dessas migrações, ok? Então a gente teve aí as áreas que começaram a se desenvolver e tiveram também essa dinâmica populacional de inserção das pessoas, ok? Outro problema também que envolve o conceito das migrações, dos processos migratórios, é que a gente tem a proliferação da xenofobia, ok? Alguém sabe o que significa isso? A xenofobia, ela é o preconceito contra outros tipos de etnias, contra outros tipos de nacionalidades. Isso aconteceu muito, sobretudo, na época da origem das industrializações, do início da industrialização. Por quê? Porque exatamente teve fases da industrialização que os empregos, além das demissões em massa, os empregos eles começaram a ser ofertados para pessoas que tivessem capacitação profissional e especializações. E a maior parte das pessoas, como não tinham condições, elas ficaram para trás. E isso começou a despertar exatamente aquele sentimento de revolta, aquele sentimento de raiva contra o próximo, sobretudo das pessoas de outros territórios e de outras nacionalidades. Então isso é o que podemos identificar como a xenofobia. Ok, galera? E aí a gente vai analisar agora melhor esses tipos de migrações. Lembrando que as migrações elas podem acontecer por um processo externo, como vocês podem ver, ou também as migrações internas. As migrações externas, como já está dizendo, é uma migração para fora. Quando a gente fala para fora, a gente está classificando, por exemplo, países. Então, as migrações de um país para o outro são as migrações externas. E elas são divididas em dois tipos: imigração e emigração. Beleza? O que é, por exemplo, a imigração? A imigração, ela é a entrada de pessoas em um determinado país. Então, uma pessoa que ela entra em um país, ela é um imigrante, ok?
e a pessoa que ela está saindo, ela é um emigrante. Então a emigração é a saída de pessoas de um determinado país para o outro, e a partir do momento que aquele indivíduo, aquelas populações, elas chegam, elas são imigrantes. Ok, gente? Bem simples. Já as migrações internas são migrações realizadas dentro de um mesmo território, ou, melhor dizendo, dentro de um mesmo país. E elas são classificadas nesses tipos aí, como vocês podem observar. A primeira delas é o êxodo rural. Como eu disse a vocês, o êxodo rural é a saída do campo para a cidade, conhecida como migração campo-cidade. O êxodo rural foi a maior migração e continua sendo até hoje esse maior movimento migratório do mundo, tá, gente? Como eu disse a vocês, justamente por conta da falta de recursos necessários para as famílias de áreas rurais, de comunidades rurais, se manterem no campo por falta do emprego, por falta da mão de obra, por causa exatamente dessa substituição para as máquinas, ok? A gente tem também a migração de retorno, que ela é classificada como êxodo urbano ou migração urbano-rural. Por que isso acontece? A gente tem, hoje em dia, também um certo desenvolvimento no campo, que é o desenvolvimento do setor das agroindústrias e dos complexos agroindustriais. Então, com isso, a gente começa a ter também maiores expansões de moradias para essas áreas inseridas no campo, ok? Então, isso é o fator principal que leva a ter uma maior movimentação e migração das cidades para o campo. Ou também ocorre por conta de pessoas que viveram a vida inteira em uma área agitada, em uma área urbana, e querem, em determinado período de tempo, ter um sossego, querem ter um momento mais de tranquilidade. Então, com isso, elas migram das cidades e vão morar no campo. Por isso que a gente tem aí também esse êxodo urbano ou migração de retorno. Ok? Terceiro tipo de migração, migração urbano-urbano, que é exatamente a migração que ela também acontece bastante entre pessoas de bairros, pessoas das cidades e até mesmo entre os estados. Por quê? Quando a gente tem uma família que ela mora em uma determinada cidade e ela vai se mudar para outra cidade, contanto que ela viva em uma área urbana e se desloque para outra área urbana, então ela vai estar executando esse deslocamento, porém também para outra área onde há a urbanização, ok? Então isso é o processo da migração urbano-urbano. Outro tipo de migração muito importante, que ela acontece muito para praticamente quase todos os brasileiros, é a migração chamada de movimento pendular, ok? Ou migração pendular. Como já está dizendo o nome, pêndulo. A gente sabe que o pêndulo ele é exatamente aquele objeto que ele vai e volta, não é isso? Então o processo de migração pendular ele está ligado com as migrações diárias de pessoas que elas vão e voltam diariamente. Primeira dica importante é que essa migração ela é realizada por dois critérios. Um caráter de estudo e um caráter de trabalho. Beleza? Então essas migrações elas são realizadas de pessoas que moram em outras cidades, geralmente vamos supor aqui no Recife. A gente tem Recife, o maior centro comercial do estado, não é isso? Então a gente tem uma região metropolitana que é um enorme complexo das cidades, então são as áreas muito grandes. E a maior parte da população que exerce função econômica no Recife são pessoas que moram na região metropolitana. Então, essas pessoas elas vão diariamente de suas residências para o centro do Recife e os seus bairros, exercerem a função econômica de trabalho e estudo, e no final do dia elas retornam para suas residências. Então, com isso, acaba se tornando, além do processo de migração pendular, a cidade onde a pessoa mora acaba sendo também considerada como uma cidade dormitório, porque vocês passam a maior parte do tempo no Recife, na cidade onde você exerce essas funções, e no final do dia retornam mais para descansar. Então isso é esse tipo de migração classificada como pendular, ok? Temos nessa penúltima aí a migração chamada de transumância ou migração sazonal. Primeira coisa, observe esse nome aí, sazonal.
Sazonal está ligado com sazonalidade, que significa períodos. A sazonalidade ela está ligada com as estações do ano. Então a gente tem vários exemplos aí que classificam essa migração sazonal ou a transumância. A gente tem como exemplo principal a migração que ela é realizada por colheitas. Então vamos supor que vai existir uma determinada colheita em uma área rural e que vai exercer uma especialização maior de mão de obra. Com isso, a gente tem a migração de trabalhadores rurais, onde eles vão migrar para essas áreas e vão passar meses, que é o período da produção de toda aquela colheita, ok? Uma obra de engenharia civil que ela envolve também a grande contratação de trabalhadores ou até mesmo indústrias que exigem uma grande concentração de operários e com isso a gente vai ter a migração dessas pessoas, ok? E que vão ficar ali por um período de tempo. Então envolve esse fator econômico, ou pode acontecer também com os animais, exatamente pelas estações do ano. Por exemplo, na região do centro-oeste brasileiro, que é a região onde está inserido o Pantanal. Então a gente tem grandes períodos de enchentes, porque é uma área de grandes depressões no território brasileiro com relação ao relevo. Com isso, a gente tem uma época onde o gado ele precisa ir, as cabeças de gado precisam ir para uma área mais alta dessa região e quando passar aquele período chuvoso, aquele período de enchente, elas retornam, ok? Isso é um exemplo do processo de sazonalidade da migração sazonal ou transumância. E também a gente vê muito em desenhos, filmes que ocorrem, por exemplo, em áreas polares, quando a gente tem um inverno rigoroso que vai nevar bastante e aí pessoas e até mesmo animais resolvem ir para uma área mais aquecida e no final daquela estação do ano elas retornam, ok? Por fim, temos o nomadismo, que é um processo de migração classificado também como migração primitiva e que ele era uma migração que ela era realizada pelos povos do início das civilizações, povos ancestrais, que eles não se fixavam em um determinado local. Eles migravam, utilizavam os recursos e depois ficavam peregrinando por vários territórios. Ok, gente? Por fim, nós temos aí o processo histórico, né? Esse gráfico que ele indica, esse mapa, na verdade, que ele indica o processo histórico de migrações espontâneas e forçadas do território brasileiro. Observem que na primeira imagem, no primeiro mapa, a gente tem um fluxo menor de processos migratórios, menor no sentido de regiões. O fluxo ele foi maior até mesmo pela espessura e a largura da seta, mas identifiquem que as migrações elas ocorreram do Nordeste para a região do Sudeste. Por quê? Exatamente por causa do período da industrialização, do ciclo do café, tá? Aquele período que a gente identifica no contexto histórico do café, a política do café com leite, ok? Já a partir da segunda imagem, a gente já começa a identificar uma maior migração já para outras áreas, e isso foi fortemente ligado, como eu disse a vocês, com o nível de desenvolvimento econômico, ok? E na terceira a gente já tem uma expansão maior de pessoas que elas migram para várias regiões, mas sobretudo, por um resumo geral, de modo geral, a gente tem a maior migração, o maior movimento migratório que ocorre sempre na região sudeste com maior concentração, exatamente porque a gente tem São Paulo, né, e Rio de Janeiro, que são as maiores cidades do nosso território, exatamente nesse contexto de concentração populacional, de atividades econômicas e assim por diante. Beleza, gente? Então essa foi nossa aula de hoje sobre migrações internas e espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.